Lição 5. Sábado 25 de abril. Somente pelas Escrituras. Verso para memorizar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. A declaração protestante somente as Escrituras elevou a Bíblia como único padrão e fonte decisiva para a teologia, em contraste com a teologia católica romana, que enfatizava as Escrituras e a tradição. A fé protestante enfatizava a palavra-chave somente, isto é, somente as Escrituras são a autoridade final quando assuntos de fé e doutrina estão em discussão. A Bíblia deu força e autoridade decisivas à Reforma Protestante e à sua revolta contra Roma, e os erros que esta vinha ensinando durante séculos. Em oposição a uma interpretação alegórica das Escrituras, em que muitos significados diferentes eram atribuídos ao texto, os reformadores enfatizaram a importância de uma interpretação histórico-gramatical da Bíblia, que levava a sério o significado gramatical e literal do texto bíblico. Nesta semana, examinaremos o princípio da sola Escritura, ou somente pelas Escrituras, com mais detalhes. Descobriremos que sola Escritura implica alguns princípios fundamentais de interpretação bíblica indispensáveis a uma compreensão apropriada da Palavra de Deus. Sendo protestantes, devemos manter a Bíblia como autoridade doutrinal suprema. Domingo 26 de abril. As Escrituras como a norma dominante. Desde o início de seu movimento, os adventistas do sétimo dia têm se considerado um povo do livro, isto é, cristãos que creem na Bíblia. A fim de confirmar o princípio escriturístico da sola Escritura, somente pelas Escrituras, reconhecemos a autoridade singular da Bíblia. Essa é a norma dominante para nossa teologia e a autoridade suprema para a vida e a doutrina. Outras fontes, como a experiência religiosa, a razão humana ou a tradição, são subservientes à Bíblia. Na verdade, o princípio da sola Escritura tinha a intenção de proteger a autoridade das Escrituras da dependência da Igreja e de sua interpretação, e ele descartava a possibilidade de que o padrão de sua interpretação viesse de fora da Bíblia. Ouça 1 aos Coríntios 4, 1-6. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pergunta 1. Paulo disse que não devemos ultrapassar o que está escrito.
Por que esse ponto é crucial para a nossa fé? Não ultrapassar o que está escrito não exclui ideias de outros campos de estudo, como a arqueologia bíblica ou a história. Outros campos podem lançar luz sobre alguns aspectos bíblicos e sobre o contexto das passagens bíblicas, e assim podem nos ajudar a compreender mais o texto bíblico. Também não exclui o auxílio de outros recursos na tarefa da interpretação, como léxicos, dicionários, concordâncias e outros livros e comentários. No entanto, a interpretação correta da Bíblia, o texto das Escrituras, tem prioridade sobre todos os outros aspectos, ciências e auxílios secundários. Outros pontos de vista devem ser avaliados cuidadosamente da perspectiva das Escrituras como um todo. O que confirmamos positivamente quando praticamos o princípio da sola Escritura é que, se surge um conflito na interpretação da nossa fé, então somente as Escrituras têm a autoridade que transcende e julga qualquer outra fonte ou tradição da Igreja. Não devemos ultrapassar nem contrariar o que está escrito na Bíblia. O verdadeiro cristianismo e a pregação convincente do Evangelho dependem de um firme compromisso com a autoridade das Escrituras. Martinho Lutero disse, abre aspas, somente as Escrituras são o verdadeiro Senhor e Mestre de todos os escritos e doutrinas da terra, fecha aspas. Ouça Atos 17, 10 e 11. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram, de fato, assim. Como esses versos esclarecem a primazia das Escrituras? Segunda, 27 de abril. A unidade das Escrituras. A própria Bíblia afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus e que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, e que homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Tendo Deus como o autor fundamental da Bíblia, podemos admitir uma harmonia e unidade básicas entre as várias partes das Escrituras em relação às principais questões ensinadas por ela. Ouça Tito 1:9. Apegado à palavra fiel que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. 2 Timóteo 1:13. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Pergunta 2. Por que a unidade da Bíblia é importante para a nossa crença? Somente com base em sua unidade interna, derivada de sua inspiração divina, as Escrituras podem funcionar como seu próprio intérprete. Se as Escrituras não tivessem uma unidade abrangente em seus ensinamentos, não poderíamos chegar a uma harmonia na doutrina sobre nenhum assunto. Sem a unidade da Bíblia, a Igreja não teria meios para distinguir a verdade do erro e repudiar a heresia. Não teria base para aplicar medidas disciplinares nem corrigir desvios da verdade de Deus. As Escrituras perderiam seu poder de convencimento e libertação. Jesus e os escritores bíblicos, porém, reconheceram a unidade das Escrituras, que está fundamentada na origem divina delas. Observamos esse fato em sua prática comum de citar livros do Antigo Testamento como tendo peso igual e harmonioso.
Os escritores da Bíblia consideravam as Escrituras um todo coerente, inseparável, no qual os principais temas são desenvolvidos. Não há discordância entre o Antigo Testamento e o Novo. O Novo Testamento não contém um novo evangelho nem uma nova religião. O Antigo Testamento é expandido no Novo, que se fundamenta no Antigo. Sendo assim, os dois testamentos têm uma relação recíproca, na qual ambos esclarecem um ao outro. A unidade das Escrituras também implica que toda a Escritura deve ser levada em consideração quando estudamos um assunto bíblico, em vez de desenvolvermos nosso ensino com base somente em declarações isoladas. O que devemos fazer quando nos deparamos com textos ou conceitos bíblicos que parecem contraditórios entre si? Como trabalhar para resolvê-los? Terça, 28 de abril. A clareza das Escrituras. Qualquer apelo em favor do princípio da sola Escritura tem pouco sentido se o texto da Bíblia não for claro em seu significado. Ouça Mateus 21:42. Perguntou-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Mateus 12:3 e 5. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Mateus 19:4. Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Mateus 22:31. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Mateus 24:15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Marcos 12:10 e 26. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Marcos 13:14. Quando, pois, virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Lucas 6:3. Respondeu-lhes Jesus: Nem ao menos tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e seus companheiros? Pergunta 3. O que a repetida referência de Jesus às Escrituras sugere em relação à clareza de sua mensagem? O testemunho bíblico é inequívoco. A Bíblia é suficientemente clara no que ensina. A Bíblia é tão clara que pode ser entendida tanto por crianças quanto por adultos, especialmente em seus ensinamentos mais básicos. No entanto, ainda existem oportunidades infinitas para que nosso conhecimento e compreensão se desenvolvam mais profundamente. Não precisamos que nenhum magistério eclesiástico nos apresente o significado da Bíblia. Em vez disso, seus ensinamentos fundamentais podem ser compreendidos por todos os cristãos. Ela admite o sacerdócio de todos os crentes, em vez de restringir sua interpretação a um grupo seleto, como o sacerdócio clerical. Portanto, a própria Bíblia nos encoraja a estudá-la por nós mesmos, pois somos capazes de entender a mensagem de Deus para nós. No Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia, lemos:
abre aspas. Tem sido apropriadamente apontado que o exemplo uniforme dos escritores da Bíblia mostra que as Escrituras devem ser tomadas em seu sentido literal, a menos que se trate, óbvia e claramente, de linguagem figurada. Não é preciso retirar a casca para alcançar o miolo de um significado místico, secreto ou alegórico, que somente iniciados podem descobrir. Fecha aspas. Em vez disso, a clareza da Bíblia diz respeito à linguagem, sentido e palavras das Escrituras, pois há uma verdade definida pretendida pelos escritores bíblicos, em vez de múltiplos significados subjetivos e incontrolados do texto bíblico. Isso não significa que, às vezes, não nos depararemos com textos e ideias que não captamos nem compreendemos completamente. Afinal, é a palavra de Deus e somos apenas seres humanos caídos. Contudo, as Escrituras são suficientemente claras acerca das coisas que realmente precisamos conhecer e entender, especialmente em relação à questão da salvação. Você já teve dificuldade para compreender alguns textos, mas conseguiu esclarecê-los posteriormente? Como pode ajudar outras pessoas a lutar com algo semelhante? Quarta, 29 de abril. As Escrituras interpretam as Escrituras. Unicamente porque existe uma unidade fundamental na Bíblia, ela pode funcionar como sua própria intérprete. Sem essa unidade, as Escrituras não poderiam ser a luz que revela seu próprio significado, em que uma parte da Bíblia interpreta outras partes, e, portanto, torna-se indispensável para entender as passagens relacionadas. Ouça Lucas 24, 27, 44 e 45. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Pergunta 4. Como Jesus se referiu às Escrituras para explicar quem Ele é? Como podemos usar as Escrituras? A beleza de deixar as Escrituras interpretarem a si mesmas é que elas esclarecem ainda mais seu significado. Ao fazê-lo, não reunimos indiscriminadamente várias passagens para provar nossa opinião. Em vez disso, cuidadosamente levamos em consideração o contexto de cada passagem. Além do contexto imediato antes e após uma passagem sob investigação, devemos considerar o contexto do livro no qual a passagem se encontra. Além disso, uma vez que, de acordo com Paulo, tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, devemos estudar tudo o que as Escrituras declaram sobre determinado assunto. No livro Educação lemos, abre aspas, a Bíblia se autoexplica. Textos devem ser comparados com textos. O estudante deve aprender a ver a palavra como um todo e também a relação entre suas partes. Deve obter conhecimento de seu grandioso tema central, do propósito original de Deus em relação a este mundo, da origem do grande conflito e da obra da redenção. Fecha aspas. Ao compararmos as Escrituras com elas mesmas, é importante estudá-las completamente. Se possível, devemos fazê-lo em suas línguas originais, ou pelo menos com uma tradução bíblica apropriada
fiel ao significado contido nos originais hebraico e grego. Embora o conhecimento das línguas originais não seja necessário para se ter uma boa compreensão da Bíblia, certamente ajuda quando possível. Caso não haja essa possibilidade, estudar a palavra fielmente e em espírito de oração, com atitude de humildade e submissão, certamente ainda renderá grandes frutos. Ao pensar em uma doutrina como o estado dos mortos, concentrar-se em poucas passagens escolhidas poderia levar ao erro. Por que é importante ler tudo o que a Bíblia diz sobre um assunto para entender melhor o que ela ensina? Quinta, 30 de abril. Sola Escritura e Ellen White. Ouça Isaías 8:20. À lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Pergunta 5. Por que é importante voltar à lei e ao testemunho bíblicos como as normas para nosso ensino e doutrina? O que isso significa para o ministério dos profetas que não se tornaram parte do cânon bíblico? Quando falamos da sola Escritura, somente as Escrituras, os adventistas do sétimo dia são inevitavelmente confrontados com a questão do que fazer com Ellen White, que também foi inspirada por Deus e serviu como mensageira do Senhor para seu povo remanescente. Qual a relação de seus escritos com as Escrituras? Mesmo uma leitura superficial dos escritos de Ellen White mostra claramente que, para ela, a Bíblia era fundamental e central em todo o seu pensamento e teologia. Ela repetidamente confirmou que a Bíblia é a autoridade superior, norma e padrão supremos para toda a doutrina, fé e prática. Além disso, ela claramente apoiou e defendeu o grande princípio protestante da sola Escritura. Na visão de Ellen White, seus escritos, quando comparados com as Escrituras, são uma luz menor para levar homens e mulheres à luz maior, a Bíblia. Seus escritos nunca são um atalho nem substituto para um estudo sério da Bíblia. Na verdade, ela comentou, abre aspas, vocês não estão familiarizados com as Escrituras. Se tivessem feito da Bíblia o objeto de seus estudos, com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, não teriam necessitado dos testemunhos. Porque negligenciaram tomar conhecimento do livro inspirado de Deus, ele procurou alcançar vocês por meio de testemunhos simples e diretos. Fecha aspas. Sendo assim, seus escritos devem ser estimados. Eles compartilham o mesmo tipo de inspiração dos escritores bíblicos, mas têm uma função diferente da Bíblia. Os escritos de Ellen White não são um acréscimo às Escrituras, mas estão sujeitos à Palavra de Deus. Ela nunca pretendeu que seus escritos tomassem o lugar da Bíblia. Em vez disso, elevou-a como o único padrão de fé e prática. Pense no dom maravilhoso que recebemos mediante o ministério de Ellen White. Como podemos apreciar mais a luz maravilhosa que vem de seus escritos, enquanto também defendemos a supremacia das Escrituras? Sexta, 1º de maio. Verso para memorizar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Estudo adicional.
No livro Educação lemos, abre aspas, o estudante da Bíblia deve ser ensinado a aproximar-se dela com espírito de aprendiz. Devemos pesquisar suas páginas, não em busca de provas para manter nossas opiniões, mas com o objetivo de saber o que Deus diz. Um verdadeiro conhecimento da Bíblia só pode ser obtido pelo auxílio daquele espírito pelo qual a palavra foi dada. E, a fim de obter esse conhecimento, devemos viver de acordo com ele. Temos que obedecer a tudo que a palavra de Deus ordena. O estudo da Bíblia exige nosso mais dedicado esforço e perseverante meditação. Com o mesmo empenho e persistência com que o mineiro cava para obter o dourado tesouro da terra, devemos procurar o tesouro da palavra de Deus. Fecha aspas. Em Mensagens Escolhidas, volume 3, lemos, abre aspas, quando vocês fizerem da Bíblia seu alimento, sua comida e sua bebida, quando fizerem de seus princípios os elementos de seu caráter, conhecerão melhor como receber conselho de Deus. Enalteço a preciosa palavra diante de vocês nesse dia. Não repitam o que eu declarei afirmando, a irmã White disse isto, e a irmã White disse aquilo. Descubram o que o Senhor Deus de Israel diz, e façam então o que ele ordena. Fecha aspas. Perguntas para consideração. Quais crenças errôneas as pessoas defendem por terem examinado apenas alguns textos selecionados, em vez de pesquisar tudo o que a Bíblia diz sobre um assunto? Ouça o que Jesus disse em Mateus 11:11 sobre João Batista. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus destacou um profeta que não tem nenhum escrito na Bíblia. Por que um profeta pode ser verdadeiro, mesmo que não tenha escrito um livro bíblico? Como adventistas do sétimo dia, que mensagem extraímos desse fato? Como adventistas, não estamos sozinhos em reivindicar a Bíblia como nossa autoridade final. Outras igrejas também o fazem. Como explicar as doutrinas contraditórias que outros cristãos afirmam encontrar na Bíblia?